independentemente de quem você seja e o que conquistou, é muito provável que você já tenha sentido a sensação de que falta algo. Talvez você vá para a academia, já tenha juntado um bom dinheiro, possui uma parceira ou parceiro que te ama, respeita e apoia. Tenha amigos com quem pode contar e mesmo assim se sentir dessa forma. Tem quem chame de vazio, tem quem chame de ansiedade, tem quem nem saiba o nome, só sabe que tá lá. Arthur Schopenhauer, um filósofo alemão que viveu entre 1788 a 1860, criou a famosa frase: "A vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir." Essa citação captura bem a ideia dessa falta de algo. Se você já carregou ou está aqui hoje carregando isso, eu preciso que você fique até o final desse vídeo, porque o que eu vou te contar tem o poder de mudar como você vive. Esse vídeo vai ter 3 partes. Na primeira, eu vou te apresentar alguém. Na segunda, eu vou ser honesto com você sobre um problema sério. E na terceira, eu vou te contar o que tem o poder de mudar a sua vida. Há cerca de 2000 anos atrás, nasceu uma criança numa região pobre, ocupada por um império militar. O lugar onde ele nasceu não era o ideal para ter o bebê, mas faria sentido, considerando o que ele viria a fazer quando adulto. Ele vivia em uma sociedade de cultura forte e bem consolidada, e conforme foi crescendo, demonstrava uma sabedoria acima da média que era capaz de impressionar até mesmo homens da lei de sua época. Mas ele era muito mais do que apenas um homem sábio. Suas ações têm peso até os dias de hoje em leis, nas políticas, na arte, na educação, na arquitetura e até mesmo no nosso calendário. Você provavelmente já deve ter notado de quem eu estou falando, e caso não tenha, eu estou falando de Jesus Cristo. Eu sei que provavelmente você deve estar pensando: e o que isso tudo tem a ver com o que você falou no início, sobre a sensação de que falta algo? Pois é, tudo isso está diretamente ligado. Mas antes de te contar essa ligação, eu preciso ser honesto com você sobre algo. A gente vive num mundo que promete muito. Promete que se você conseguir o emprego certo, vai ser feliz. Que se você encontrar a pessoa certa, vai se sentir completo. Que se você tiver dinheiro suficiente, paz suficiente, seguidores suficientes, aí sim você vai estar bem. E a gente acredita nisso. A gente corre atrás disso em diferentes intensidades. Mas chega uma hora, e você deve saber do que eu estou falando, que você consegue algumas dessas coisas ou até mesmo todas, e ainda assim sente um vazio. Não um vazio pequeno, um vazio fundo, silencioso, que aparece às 3 da manhã quando tudo está quieto e você fica sozinho com seus próprios pensamentos. Sabe o que é curioso? Você pode estar rindo com todo mundo numa festa e sentir esse vazio. Pode estar num relacionamento e sentir esse vazio. Pode ter acabado de conquistar algo que você sempre quis, e ainda assim, ele está lá. E aí você tenta de novo, tenta preencher com outra coisa, com outra pessoa, com outro objetivo, com outro prazer, com outra distração. Mas o vazio volta. Isso tem um nome, não é fraqueza, não é falta de força de vontade, não é porque você é uma pessoa ruim. É porque a gente foi feito para algo que o mundo simplesmente não consegue oferecer. O mundo é real, as conquistas são reais, as pessoas que você ama são reais, mas eles são incompletos, limitados, falhos, assim como você, assim como eu. E você não pode colocar o peso de uma completude nas costas de algo ou alguém que também está tentando se sustentar. Jesus disse uma coisa que ficou na minha cabeça por muito tempo. Ele estava conversando com uma mulher e ele disse para ela: "Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der nunca terá sede." Ele não estava falando de água. Ele estava falando exatamente sobre isso, sobre essa busca interminável, sobre tudo que a gente consome, tentando se sentir inteiro e ainda assim volta com sede. E é aqui que a história de Jesus deixa de ser só história. Porque esse homem que nasceu numa região pobre, que impressionou os sábios da sua época, que mudou leis e calendários e civilizações inteiras, ele não
só para ensinar. Ele não veio só para inspirar. Ele veio porque havia um problema sério, um problema que nenhum filósofo, nenhuma ideologia, nenhuma conquista humana conseguiu resolver. E esse problema somos nós. E eu não digo isso no sentido de que somos inúteis ou no sentido de que não temos valor. Pelo contrário, eu falo isso porque, em algum momento, individualmente e coletivamente, a gente escolheu o caminho que parecia certo, parecia bom, parecia suficiente e se afastou da única fonte que realmente preenche. Isso é um sinal de que você foi feito para algo maior e que dentro de você existe uma parte que ainda sabe disso. Bem no início desse vídeo, eu te falei que iria te contar sobre algo que tem o poder de mudar a sua vida. Mas antes de te falar a resposta, eu quero que você faça uma coisa por mim. Só um segundo. Pensa num momento da sua vida em que você se sentiu completamente presente. Pode ter sido um pôr do sol, pode ter sido olhando nos olhos de alguém que você ama, pode ter sido aquela sensação rara de que tudo está bem, de verdade. Aquela sensação de pertencer, de estar exatamente onde você deveria estar. Agora me responde, por que essa sensação vai embora? Por que ela nunca fica? É porque ela não foi feita para ficar. Ela foi feita para te apontar, como uma seta, para algo que é permanente. Deus não é uma ideia, não é uma religião, não é uma lista de regras para você seguir com medo de errar. Deus é a fonte de tudo aquilo que você já sentiu e não conseguiu segurar. Aquela paz que apareceu do nada, aquele amor que pareceu grande demais para caber numa pessoa só, aquela beleza que te deixou sem palavras. Tudo isso tem uma origem, e a origem tem um nome. Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." 3 palavras que parecem simples, mas pensa no que elas significam de verdade. O caminho, não um caminho, o único que leva a algum lugar que vale a pena chegar. A verdade, não uma opinião, não uma perspectiva. A realidade do que você é, do que o mundo é e do que você foi feito para ser. A vida, não sobrevivência, não rotina, não aguentar até sexta. Vida de verdade, a que tem peso, sentido, direção. E o que é fascinante é que essa afirmação não foi feita por um filósofo numa biblioteca. Foi feita por um homem que, horas depois, iria morrer. E que disse isso sabendo o que estava por vir. Sem recuar, sem duvidar. Porque ele sabia que do outro lado da morte havia algo maior do que ela. Estar com Deus não é um conceito distante. Não é algo que você vai entender só depois que morrer. É acordar de manhã e saber que você não está sozinho. É errar e não ser destruído pela culpa, porque você sabe que foi perdoado. É olhar para sua própria vida, com todas as falhas e todas as perdas, e ainda assim enxergar sentido. É viver com raiz. A maior parte das pessoas vai pela vida inteira correndo atrás de algo que preencha. E nunca para considerar que talvez o buraco tenha exatamente o formato daquilo que elas estão evitando. Deus não é o plano B depois que tudo falha. Ele é o motivo pelo qual tudo que não é Ele falha em te preencher. E se você hoje está com sede de sentido, de paz, de algo real, eu quero que você saiba, essa sede não é fraqueza, é um convite. A água ainda está lá e ela é gratuita e ela não acaba. Você não precisa chegar perfeito. Você não precisa entender tudo primeiro. Você só precisa dar o primeiro passo na direção certa. E o caminho tem